No momento em que vamos escolher o tipo de estaca para a solução de fundação da nossa obra, surgem várias opções: estaca pré-moldada de concreto, estaca metálica, estaca broca, estaca escavada, estaca franca, estaca hélice, estaca Strauss, dentre outros tipos de estacas. Mas quais critérios devemos levar em consideração para escolher o tipo ideal de estaca lá para a nossa obra? É exatamente isso sobre o que vamos falar no vídeo de hoje. Nós vamos falar 5 fatores que influenciam diretamente na escolha do tipo de estaca para a nossa obra, para que você escolha aquela ideal para a solução de sua fundação. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa já o like aqui no vídeo também, se esse conteúdo faz sentido para você e te ajuda de alguma forma. E vamos lá falar tudo sobre os tipos de estaca e como escolher entre elas. E o primeiro fator que devemos levar em conta na escolha do tipo de estaca é a carga que chega nesta estaca, advindo do projeto estrutural. O pilar, que vai transmitir a carga para as fundações, ele vai estar com um número lá da carga desse pilar. Por exemplo, se for uma casa pequena, uma casa térrea, sobradada, vai estar lá no pilar a carga que chega na fundação, cerca de 5, 10, 15, 20 toneladas, por aí, uma carga mais baixa. Se for um edifício, vai estar lá a carga um pouco mais elevada, chegando a centenas, dezenas, centenas de toneladas. Então, essa carga que chega na fundação, nós precisamos conhecê-la. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo falando como é que nós encontramos a carga que chega na fundação. Vou deixar o link aqui na descrição e aqui também no card para você ver como é que chega. Mas a gente precisa dessa informação, precisamos conhecer qual é a carga que chega nessa fundação. Por quê? Porque algumas estacas suportam mais carga do que outras. Por exemplo, se for uma edificação térrea, uma casa térrea sobradada, em que as cargas ali são baixas, a gente pode escolher uma estaca broca, que é uma estaca escavada manualmente, a gente pode escolher uma estaca Strauss também, que é uma estaca menor. Enfim, existem estacas que não precisam de tanta robustez para aquela solução. Agora, quando se trata de estacas de cargas mais elevadas, aí talvez nós temos que partir por uma estaca um pouco mais robusta, uma estaca hélice contínua, que suporta uma alta carga, principalmente por atrito lateral, uma estaca Frank, que suporta cargas elevadíssimas, tanto pela resistência de ponta como por atrito lateral também, estacas metálicas que têm também sua ótima resistência, muito boa para edifícios altos. Nós temos os tubulões também, que por mais que não sejam tão utilizados ainda, suportam uma elevada carga, principalmente pela sua resistência de ponta. Enfim, nós temos que saber qual que é a carga que chega nessa fundação para a gente começar a escolher o tipo de estaca. E o segundo fator que impacta diretamente na escolha do tipo de estaca é o tipo de solo. Se é um solo mais arenoso, se é um solo argiloso, siltoso, uma mistura entre eles ou até mesmo um solo rochoso. Por quê? Porque nós precisamos saber, além da capacidade de carga desse solo, nós precisamos saber a coesão desse solo. Se for um solo arenoso, ele não tem coesão. A areia não tem coesão entre as partículas. Se for um solo arenoso puro, ou até mesmo um areno siltoso, um areno argiloso, em que a gente tem mais areia do que outro tipo de partícula nesse solo, ele não vai ter uma coesão muito boa. A gente precisa saber disso porque alguns tipos de estaca não podem ser executadas em solos que não possuem coesão, como é o caso da estaca broca, aquela escavada manualmente, a estaca escavada mecanicamente também, sem fluido estabilizante, e os tubulões. Eles não podem ser executados em solos que não possuem coesão, porque no momento da escavação, esse solo que não possui coesão, ele vai desmoronar para dentro do fuste, e aí vai prejudicar a nossa escavação, além de prejudicar também a resistência dessa estaca. Então, vai se tornar praticamente um processo executivo inviável esses tipos de fundações
em solos arenosos, em solos que não possuem coesão. Então, a gente precisa conhecer o substrato fazendo uma sondagem, isso é muito importante, faça uma sondagem, uma investigação geotécnica, para que a gente conheça muito bem o tipo de solo e também a capacidade, a resistência, o índice de resistência à penetração ao longo das profundidades, para que a gente possa continuar na escolha do tipo de estaca. O terceiro fator também tem relação com o tipo de solo, mas agora queremos saber qual que é o nível d'água, ou seja, o nível do lençol freático. Por que devemos saber isso? Porque quando nós temos um nível do lençol freático, um nível d'água elevado, aquelas mesmas estacas que não podem ser trabalhadas quando o solo não for coesivo, a estaca broca, a estaca escavada mecanicamente sem fluido estabilizante e os tubulões não podem ser executados quando a gente tem água na perfuração. Então, se nós decidimos lá que a estaca vai ter que ter 10 metros de profundidade, 15 metros de profundidade, e a gente tem água menos que isso, a gente tem água com 3, 4, 5 metros, a gente não pode executar esses tipos de estacas. A gente tem que escolher uma estaca que trabalhe abaixo do lençol freático. E aí a gente tem todas as outras. As estacas pré-moldadas trabalham muito bem abaixo do nível freático, tanto a de concreto como a estaca metálica. A estaca Strauss trabalha abaixo do nível freático, a estaca hélice contínua trabalha abaixo do nível freático, a estaca Frank, entre outras opções, até uma estaca um pouco mais robusta para cargas elevadíssimas, por exemplo, de pontes, viadutos. A gente pode executar, por exemplo, um estacão com lama, com fluido estabilizante, né? Então, a gente pode optar por essas soluções que trabalham abaixo do nível freático. O quarto fator importante para a escolha do tipo de estaca é o espaço físico e também a disponibilidade de equipamentos. Tem terrenos que a gente não consegue entrar com equipamentos muito grandes. O equipamento da estaca hélice contínua, por exemplo, e o equipamento da estaca Frank, eles são grandes, eles são de grande porte. E tem terrenos que eles não vão conseguir entrar. A estaca hélice contínua, por exemplo, é uma estaca excelente para praticamente todo tipo de fundação. Ela consegue trabalhar muito bem em solos arenosos, argilosos, siltosos, pequenas concentrações rochosas, não muito grande, né? Não muita rocha. Quando a gente tem um solo extremamente rochoso, que a gente tem que apoiar ele em rocha, a gente opta pela estaca raiz, que é a única ali que vai conseguir trabalhar em solos realmente bem competentes, bem rochosos, né? A estaca raiz, ela atende esse parâmetro. Então, a estaca hélice contínua ela é muito boa para quase todos os tipos de solo, só não quando a gente tem um solo muito rochoso. Só que ela tem uma desvantagem de o equipamento ele ser de grande porte. E aí pode ser que em alguns tipos de terreno ela não consegue entrar, né? Os equipamentos não conseguem entrar, não conseguem ter acesso. A gente precisa de espaço e altura também para executar a hélice contínua. Então, normalmente, quando o equipamento da estaca hélice contínua não entra no terreno, aí opta-se pela estaca Strauss. Mas a estaca Strauss, por mais que ela tenha um equipamento de menor porte, consiga entrar em praticamente todos os terrenos, tem que tomar muito cuidado na execução, porque a mão de obra é muito delicada. Então não é para cargas muito elevadas, para cargas mais baixas, em que a gente ia optar pela estaca hélice contínua, mas não consegue por conta do espaço, a gente opta pela estaca Strauss. Agora, quando a carga já é mais elevada, e mesmo assim não cabe o equipamento da estaca hélice contínua, aí a gente não pode optar pela estaca Strauss. A estaca Strauss não tem uma capacidade de carga muito elevada. Então a gente pode escolher ali uma estaca pré-moldada, que não ocupa tanto espaço assim do que a estaca hélice contínua. A gente opta também por uma estaca escavada mecanicamente, se não tiver um nível freático elevado, ou então o solo ele for coesivo, né? Então tudo isso a gente tem que analisar para ver se tem equipamento disponível na região também, né? De repente na região eu escolho lá uma estaca Frank, por exemplo. A estaca Frank também consegue ser executada em praticamente todo tipo de solo,
ela tem uma alta resistência de ponta, um alto atrito lateral, eu não vou ter vizinhança próxima, então eu consigo executar a estaca franca, só que eu não tenho equipamento disponível na região. Então não adianta, eu tenho que ver essa questão da disponibilidade dos equipamentos e espaço físico para eles também. E o quinto fator importantíssimo para a escolha do tipo de estaca é a vizinhança. Eu já comentei agora há pouco sobre a vizinhança e é de suma importância na escolha do tipo de estaca, principalmente quando aquela solução de fundação vai causar muita vibração, muito ruído nas edificações vizinhas. A estaca Frank, por exemplo, como nós estávamos falando agora há pouco, é uma estaca excelente que suporta altas cargas, porém ela causa muita vibração, um excesso de vibração no solo. Então, quando nós temos edificações vizinhas, a estaca Frank é praticamente inviável para a solução de fundação. Inclusive, é até proibida em alguns municípios brasileiros a estaca Frank. A estaca pré-moldada também, tanto a de concreto como a metálica, cravada por martelo de queda livre, também não vai se tornar uma boa opção, apesar de ser mais barata. A estaca pré-moldada, principalmente a de concreto, realmente tem um custo mais baixo. Mas se eu tenho edificações vizinhas, prédios, casas próximas, vai causar uma trepidação no terreno e não vai ser bom para essas construções vizinhas. Então, talvez não seja interessante essas opções. Por martelo de queda livre, hoje em dia nós temos martelos hidráulicos, martelos vibratórios, eles conseguem fazer a cravação dessas estacas sem causar muita vibração nos terrenos vizinhos, nas edificações vizinhas. Então, existem outros tipos de estacas que não causam perturbações. Por exemplo, a estaca hélice contínua. A estaca hélice contínua, praticamente nós não vamos ter ali ruídos, vibrações no solo, bem como a estaca escavada mecanicamente também. Então a gente precisa levar em consideração essa vizinhança para que a gente possa fazer a execução da estaca, além de atender as necessidades de projeto, também causar um menor impacto possível nessas edificações vizinhas. E por falar em vizinhança, no próximo dia 29 de julho, sábado, das 14 às 18 horas, nós vamos fazer um masterclass exatamente sobre vistoria de vizinhança para que você se destaque no mercado de vistoria de vizinhança, aprendendo como fazer vistoria de vizinhança, o que é, para o que serve, quais os procedimentos adotados antes, durante e depois da vistoria. Enfim, eu vou deixar o conteúdo programático aqui na descrição deste vídeo, bem como o link de inscrição também. Clica lá, se inscreve, dá uma lida no que nós escrevemos lá, tanto no conteúdo programático, quanto no investimento que está baixíssimo para o lançamento deste Masterclass, que nós chamamos de RV Class, o Masterclass próprio da RV Construções e Perícias. Eu tenho certeza que vai ser um evento que vai te abrir a mente e vai te tornar um profissional especializado na vistoria de vizinhança, visto que nós temos poucos profissionais capacitados, engenheiros e arquitetos que executam esse tipo de serviço. E nós vamos te preparar para que após o curso, logo após o curso, você já comece a atuar neste mercado da engenharia civil. Então é isso, espero que você tenha gostado deste conteúdo e entendido um pouco mais quais são os fatores que impactam diretamente na escolha do tipo de estaca. Convido você a conhecer o nosso projeto de consultoria também. Se você tem alguma dúvida em particular, quer perguntar algo em particular para a gente, precisa de ajuda na sua obra, em seus projetos, entre em contato com a gente através do link que está aqui na descrição também, agende sua consultoria e nossa equipe vai entrar em contato com você para a gente conseguir te ajudar da melhor forma possível. Também convido você a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, para você acompanhar um pouco mais de perto os nossos trabalhos diários por lá, acompanhar-nos também na RVcast, que é o podcast próprio aqui da empresa, disponível lá no Spotify e aqui no YouTube também. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o like já aqui no vídeo também se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou de alguma forma, deixe seu comentário também sobre o que você achou desse conteúdo e nos vemos no próximo vídeo.